Hoje é 31 de outubro de 2019, é uma quinta-feira gorda e quente, são 9 horas e 14 minutos. Jornais da Manhã vêm repletos de notícias sobre o incidente que ligou mentirosamente o presidente da República àqueles aspectos correspondentes ao homicídio daquela moça, Mireille, qualquer coisa nesse sentido. O presidente esperneou, chamou a Globo de caluniadora, difamatória ou difamadora, etc. Isso produziu uma resposta seca dessa empresa de televisão vitoriosa no país. E o escriba não comenta o assunto porque a questão é entregue a advogados, a colegas, e qualquer intervenção estranha pode significar intromissão em aspectos da atividade defensiva. Este escriba tem muito cuidado com essas preliminares. Tocante a Bolsonaro, este escriba já se referiu à viagem comprida que o presidente está fazendo por aí e captou, inclusive, uma conferência entre o presidente e aquele príncipe que seria, teoricamente, responsável pelo homicídio e pela fritura do cadáver de um jornalista que, inclusive, escrevia para o Washington Post, qualquer jornal nesse sentido. Todo mundo se lembra de que o jornalista sumiu, o corpo sumiu, foi dissolvido em ácido, foi recortado por especialistas, não se sabe bem o que aconteceu. Mas o príncipe, que tem 34 anos, nega evidentemente ter sido responsável por essa fritura ou esse dilaceramento, embora haja uma corresponsabilidade etérea do Principado com o desaparecimento ou sumiço desse experimentado jornalista, que sumiu, todos sabem disso. O escriba já se referiu, foi ontem, a uma conversa entre o presidente Bolsonaro e esse príncipe, correspondendo a aplicações de alguns dinheiros na economia brasileira. O presidente está sentado, muito satisfeito, por sinal. O príncipe também, sorridente, e parece que vai resultar alguma coisa adequada dessa conversa entre os dois, e um jornalista morto, a mais ou a menos, também não deve fazer diferença. Parece que lá nesses estados ligados às Arábias, quando alguém morre, num sentido assim meio criminoso, quando alguém desaparece, o assassino ou alguém que é responsável, direto ou indiretamente, por aquele homicídio, se prepara para indenizar a família da criatura. Faz parte do território jurídico praticado naqueles locais, alguma coisa meio sutil. À margem daquilo tudo, se via no jornal de ontem, num dos jornais de ontem, via-se o presidente Trump sentado à cabeceira de uma mesa, rodeado por assessores, e se dizia
abaixo da notícia que o presidente estava a acompanhar a perseguição ao líder do grupo terrorista daquele estado, Abu Baghdad. Esse terrorista se escondera num túnel situado num território posto na fronteira entre a Síria e a Turquia. Os americanos foram atrás dele com cães especialistas. E o terrorista, intocado pelos cachorros, terminou, segundo consta, explodindo o dinamite que tinha no corpo. E naquela explosão o terrorista levou consigo os 3 filhos. O resultado disso tudo foi o terrorista morto, mais os 3 filhos encangados nas costas do pai, levados também pelos explosivos. E, da parte dos americanos, houve um cão ferido. O cão foi ferido levemente, sobreviveu e foi condecorado pelo presidente Trump por ter perseguido o terrorista dentro do túnel. Então, o que se vê nesse nosso mundo odierno é uma série de acontecimentos que se diriam dantescos. O inferno de Dante passa perto disso. Um presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, acusado falsamente, em princípio, de cooptação num homicídio praticado contra uma moça, uma jovem, meses atrás. Ao mesmo tempo, ou paralelamente, lá na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte, um outro presidente da República se assemelha a alguém acompanhando um videogame, porque Trump, segundo parece, estava sentado àquela mesa presidencial com toda a assessoria presente, acompanhando ao vivo a perseguição ao terrorista, como aqueles jogos, sim, que são comprados por aí, os mocinhos atirando nos bandidos, os bandidos se escondendo e finalmente os mocinhos vencendo. Ferido o cão que depois é condecorado pelo próprio presidente Trump. Então, nesse século XX, com a humanidade se preparando para viajar até Marte, é o que se diz, com 2 astronautas a serem mandadas ao espaço, com bombas de hidrogênio caminhando aqui e ali, e com o futuro pela internet, a mostra descobrindo-se ou se afirmando que foi descoberto o expectante computador quântico. No meio disso tudo, nós nos comportamos ainda como selvagens. Um jornalista é dissolvido em ácido. Não se sabe quem, quando, como foi o autor dessa proeza em medicina legal. O príncipe seria responsável, teoricamente, por esse tipo de atividade homicida, mas ele não admite isso e recebe o presidente da República Brasileira, que vai visitá-lo, sim. Vão discutir negócios. Embaixo do sofá ou no subterrâneo,
O cadáver do jornalista nem pode estar, porque já foi dissolvido. Mas tudo continua como dantes, nesse presente universalizado que, no fim das contas, repete aquilo que acontecia em priscas eras. Tocante a essas coisas acontecidas nas Arábias, antigamente os defuntos eram, quando muito enricados, eram repetidos no bronze. Às vezes, a mão do defunto era repetida, cinzelada no bronze, e algumas daquelas episódicas esculturas sobreviveram até a data de hoje. O escriba estava a examinar essas coisas e descobriu uma dessas mãos num repositório daquilo que se passava lá nos idos de 370 depois de Cristo, ou época parecida. Vai a mão do passado, sobrevivendo até o presente, e vai esse comentário bipartido entre Trump, com o seu videogame, a ver a morte e a explosão de um homem, mais de seus 3 filhos perseguidos por cães, e também, como complemento de tudo, o cachorro perseguidor, um deles ferido levemente pelos terroristas, sendo condecorado pelo presidente dos Estados Unidos da América do Norte. E nós estamos aí tentando obter algumas migalhas a serem fornecidas pelo próprio príncipe, corresponsável em tese pela dilapidação e pela acidulação do corpo do jornalista, que não era muito caro aquele estado dominado pelo Principado. Depois disso tudo, vamos ao trabalho. São 9h25, la nave va.